Neste vídeo, faremos um breve passeio turístico pela cidade do Panamá, capital da República do Panamá. A República do Panamá fica localizada na extremidade sul da América Central, no istmo que faz a ligação com a América do Sul. O país faz fronteira com a Colômbia ao sul, com a Costa Rica ao norte, e tem no seu lado leste o Oceano Atlântico e no seu lado oeste o Oceano Pacífico. A República do Panamá tem apenas 75,5 km², uma população de 4.400.000 habitantes, produto interno bruto de 54 bilhões de dólares, ocupando a posição de número 82 em todo o mundo. A economia do país é baseada no setor de serviços, tendo como principal fonte de recursos oriundos da exploração do Canal do Panamá, mas é também apoiada pelos serviços provenientes do setor bancário, a zona de livre comércio de Colón e o turismo. No local em que hoje é o Panamá, muita água se passou por debaixo da ponte, pois já foi habitado por índios Chibichas, Caribes, Cholos e Chocóis. Depois, com as incursões de Cristóvão Colombo, passou a ser colônia da Espanha. Já foi parte do vice-reino de Nova Granada, depois da República da Gran Colômbia e, por último, da Colômbia, até conseguir a independência e se tornar o país que é hoje. A Gran Colômbia foi um país extinto, que era composto pela Colômbia, Venezuela, Equador, assim como a área que hoje é o Panamá. A República do Panamá surgiu como resultado das iniciativas para viabilizar a construção do Canal do Panamá. Depois de construído, o Canal do Panamá passou a exercer um papel fundamental como fonte de recursos para o país. É a principal fonte de turismo da cidade do Panamá, mas a sua construção não foi nada fácil. Voltando no tempo, existia um desejo antigo por independência, e a liberação para a construção do canal foi o estopim que resultou na sua criação como país independente. O governo dos Estados Unidos, como interessado na construção do canal, fomentou e agiu em defesa dos revolucionários e assim evitou que a Colômbia impedisse a separação e criação do novo país. Assim, a construção do Canal do Panamá foi realizada pelo governo dos Estados Unidos, ratificada por um acordo firmado com o recém-criado governo do Panamá, criando a Zona do Canal do Panamá. A primeira ideia para o Canal do Panamá foi no ano de 1534, mas a sua construção e conclusão somente foi possível acontecer no século XX, precisamente no ano de 1914, ou seja, considerando esse lapso de tempo, desde a sua primeira ideia, as várias proposições, ideias e projetos fracassados ou descontinuados ao longo do percurso, e a efetiva realização do Canal do Panamá, passaram-se 380 anos. O governo americano visualizava uma grande importância, tanto em termos militares quanto econômicos. Ao final, o custo da obra foi altíssimo, inclusive com a morte de mais de 25 mil homens, sendo cerca de 20 mil do projeto fracassado francês e de 5.609 do projeto americano que conseguiu sucesso. A zona do Canal do Panamá foi uma faixa de terra com 8,1 quilômetros de cada lado, que se estendia entre os limites desde o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Na prática, a criação da zona do Canal do Panamá dividiu o país ao meio e permitia a utilização, o controle e a ocupação perpétua por parte dos Estados Unidos. Isso, na prática, criava uma espécie de protetorado. Como consequência, gerou o surgimento de vários movimentos nacionalistas ao longo do tempo. A construção da Ponte das Américas sobre o Canal do Panamá uniu por terra as duas partes da República do Panamá. Na virada do século, o governo do Panamá conseguiu reverter esse controle
e ocupação dos Estados Unidos e passou a administrar o canal. O Canal do Panamá é considerado pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis uma das 7 maravilhas artificiais do mundo. Em termos simples, o Canal do Panamá é uma grande vala que foi construída para que os navios pudessem passar de forma mais rápida entre os 2 maiores oceanos do mundo. O Canal do Panamá tem 77,1 quilômetros de extensão e tem um importante papel no comércio marítimo internacional. Com o propósito de reduzir os esforços para a realização da obra, foi criado artificialmente o Lago Gatun. Como esse lago está a 26 metros acima do nível do mar, os navios passam por eclusas, que funcionam como uma espécie de elevador para romper essa diferença de nível. O Oceano Atlântico é 24 centímetros mais baixo que o Oceano Pacífico. Os limites do canal para os navios são comprimento de 1.000 pés, boca de 110 pés e calado de 85 pés, os quais equivalem a 304,8 metros de comprimento, 33,53 metros de largura e 25,9 metros de calado. O calado de um navio equivale ao tamanho da sua parte submersa, ou seja, é a distância que vai da lâmina d'água até a parte mais baixa. Com a criação de novas comportas, o que antes eram 2 etapas, ficou reduzido para uma etapa e os limites foram ampliados para 427 metros de comprimento e 55 metros de largura. E o tempo para todo esse percurso é de cerca de 10 horas. Comparando este tempo com a outra alternativa, que é contornar a América do Sul, verifica-se que a economia de tempo é considerável, pois esta leva cerca de 2 semanas. Uma ocorrência inusitada na história do canal aconteceu em 1928, quando o porta-aviões USS Saratoga derrubou todos os postes de concreto que ficavam nas margens do canal. Como o país não tem tradição em outros setores, o governo do Panamá vem incentivando o turismo, inclusive oferecendo vantagens a visitantes aposentados e estrangeiros. Apesar de ser um país de uma extensão territorial pequena, a República do Panamá tem o vulcão Baru. Fica localizado a uma altura de 3.474 metros e de lá é possível ver os 2 oceanos, de um lado o Atlântico e do outro o Pacífico. Nessa região fica o Parque Nacional do Vulcão Baru. Por conta do seu solo vulcânico, é produzido o café Geisha. Trata-se de um café de alta qualidade e um dos mais caros do mundo. É cultivado em altitudes extremamente altas. O vulcão Baru tem 7 crateras. A República do Panamá tem mais de 1.000 ilhas, localizadas nos lados do Pacífico e do Atlântico, onde ficam as praias do Caribe. Além do Canal do Panamá, um dos destinos turísticos mais procurados é o arquipélago San Blas, composto por 365 ilhas. O país conta com mais de 3.000 quilômetros de praias. Por conta do seu histórico, a cultura do Panamá é o resultado de várias tradições, começando pelas ameríndias, seguidas das espanholas, americanas e africanas. A cidade do Panamá é um misto que envolve a parte antiga e a moderna. A parte antiga, assim como o bairro histórico da cidade, denominado Casco Antigo, também chamado de Casco Viejo. Distante no tempo, 1673, o Casco Viejo é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Distante no tempo também, teve-se o Caminho de Cruzes, que foi um trajeto de transporte da época colonial em que os conquistadores espanhóis, indígenas, escravos e piratas utilizaram para buscar e transportar ouro e tesouros.
Por cerca de 50 anos, essa rota foi utilizada transportando preciosidades do Peru para a Espanha, tendo como um dos grandes desafios passar do lado oeste para o lado leste das Américas. Assim, o ouro do Peru era transportado de barco até a cidade do Panamá, daí seguia em mulas pelo caminho de Cruzes para a cidade de Porto Belo e em seguida embarcava por via marítima para a Espanha. Atualmente, o caminho de Cruzes é uma opção para a prática de trekking. São 10 quilômetros que podem ser percorridos em 7 horas, com um grau de dificuldade considerado difícil. Em resumo, seja com o propósito de conhecer uma cultura diferente, experimentar suas belas praias, conhecer o antigo caminho de transporte de ouro e tesouros, os lados antigos e modernos da cidade, ou mesmo uma das 7 maravilhas artificiais do mundo moderno, vale a pena conhecer a cidade do Panamá.